Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Seguimos então com o próximo episódio da série da Segunda Guerra Mundial e estávamos falando então no episódio anterior a respeito então da ascendência nazista, da formação do partido nazista em si, tá? E então vamos seguindo com este tema. Ah, então, foi decidido naquela época, inicialmente, para a formação do partido nazista, um símbolo que caracterizasse essa ideologia aí, ascendente que estava surgindo com base esse partido, né? Mas sabiam que o Hitler já trabalhava com arte, tinha uma noção dentro do campo, né? De pinturas e tudo mais. Então foi solicitado por Hitler, então foi delegado essa função em primeiro momento também para a escolha da arte que seria levada adiante com base para ser levada como uma logo, né, um ícone que levasse o nome do partido nazista, né? Então o Hitler foi para casa e naquela época desenhou o que a gente conhece hoje a suástica nazista, né? A gente sabe que a gente já viu a swastika em vários filmes e séries. É uma imagem muito forte que tanto é que é retratada em filmes, em minisséries, muito em imagens históricas existe. Tanto que é crime, inclusive, para quem fazer uso dessa imagem ainda hoje, no pleno século XXI, por conta da situação da Segunda Guerra, né? Então, já alertando a você de casa, quem está nos ouvindo aqui no podcast, não faça uso desse símbolo, a não ser de maneira didática, quando se estar trabalhando em sala de aula ou algo assim, mas não pode passar desse patamar, tá certo? Então, o que a gente não sabe é que a swastika, que é essa cruz no meio do símbolo, né, é que ele não era só usado pelos nazistas, e era usado também em religiões antigas, como o budismo e o hinduísmo, tá? E cada uma delas, é claro, com um significado diferente, né? Mas quem também tinha a swastika eram os movimentos nacionalistas alemães. E foi por isso que Hitler adotou isso na maneira para o seu partido nazista, né? E foi aderido logo de imediato a tal da swastika. E foi um símbolo que perdurou aí durante as 2 décadas seguintes após da ascensão de Hitler aí no governo, né, em alta, sempre em evidência em toda a Alemanha, né? Um símbolo de orgulho, né? E para muitos se tornou sinônimo de ódio, medo e também por causa do regime, né, que matou milhões, né, causando o Holocausto, causando a Segunda Guerra Mundial, né? A tão temida suástica, né? As cores selecionadas foram vermelhos, preto e branco, né? Para a composição desse símbolo. E não era à toa. Essas cores eram as cores que simbolizavam o antigo Império Alemão também, né? Ah, e, e também então os antissemitas, né? Bem definidos com base nessa bandeira. Então começava a vender a vender essa imagem cada vez mais e o partido crescia muito. E Hitler, né, começou a ser conhecido cada vez mais e até que se tornou um dos principais nomes do partido nazista, né? E se vocês achavam que isso fosse ruim na época, então saiba que foi muito pior, porque o partido ah, formava como se fosse uma milícia, né? Eles criaram uma espécie de milícia. Ele dizia que esses soldados que estavam ali estavam para garantir a segurança dos apoiadores, do pessoal que estava envolvido ao partido nos eventos. Mas todo mundo logo percebeu que eles atacavam os rivais políticos do partido. Ou seja, se você criticasse o partido nazista, essa própria milícia iria atrás de você e te dava um sumiço, né? O nome dessa milícia se tornava SA Stormtroopers. Foi então sua unidade de ataque, né, do partido. Foi uma pequena milícia com uniformes conseguidos da alfândega
do Império Austro-Húngaro na época e foi adotado para esse fim de proteção e também de eliminar alguns inimigos, inicialmente adversários políticos, né? E esse radicalismo em si, nessa militância, aumenta o número de membros dessa milícia até 2.000 soldados para 20.000 soldados, né? Então Hitler começou a ficar conhecido por esses motivos, como eu disse, e também por outros, né? Muito particulares, como a sua habilidade e capacidade de se comunicar com multidões. Ele tinha várias qualidades como político, ele era um cara esperto, inteligente, estrategista, mas na hora de se comunicar, de fazer o serviço com o público, ele levava as multidões a loucuras. Ele de fato falava o que o pessoal queria ouvir de uma maneira sensacional, né? E ele tinha essa dinâmica de entender como falar calmamente, momentos como falar de maneira mais fortes, até momentos de pausas para dominar o público, né? Eh, em um dos discursos deles, ele disse o seguinte, entre aspas, mesmo quando o nosso partido possui apenas 7 pessoas, acreditávamos em 2 princípios. Primeiro, ser um partido de olho no mundo, esse era um deles. E segundo, poder absoluto da Alemanha sem compromisso. Sem compromisso. Foi o que ele disse, fecha aspas. Né? Multidões aplaudiam incansavelmente, né? Na sequência desse relato de registro histórico, né? E isso acontecia continuadamente entre vários comícios, organizações e manifestações do próprio líder nazista, né? Vários registros também a gente tem acesso de Hitler preparando imagens suas, na verdade, com fotos, registros de imagens dele mesmo, se mobilizando com gestos com mãos, né, com expressão facial, né, que ele treinava antes de fazer esses discursos, né, com base, né, ao que ele tanto, né, afinou, tanto lapidou ao longo de sua trajetória, né, a capacidade de persuasão, né, Então, assim, não era apenas falar, era realmente ele pensava em todos os detalhes para conseguir realmente mexer com o ouvinte, o público alemão, né? Contudo, só para fins de curiosidade, essas imagens foram encontradas na pequena loja de fotografia de Hoffmann, na cidade de Munique, né? Hitler, como sempre, um inspirado, né? E fascinado também pelos movimentos teatrais dos cantores de ópera na época, né? Ele se inspirava e estudava vários gestos que exprimem domínio, né? Exprimem controle, de fato, né? E isso é muito interessante, né? Que ele usou isso de maneira desenfreada em todos os comícios, como havia dito, em todas as organizações aí do partido, né? Para poder ascender com o seu cargo, né? Nas falas do mesmo. Ele dizia, ele afirma o seguinte: as massas são femininas e estúpidas. Apenas emoção e ódio as podem controlar, em suas palavras. Então, assim, são coisas assim que hoje não servem mais. Essas palavras dentro do contexto mundial não servem, né? A gente sabe que nós estamos aí caminhando para o progresso e contudo, o progresso vem com planos, né, de alcançar metas, né? A Agenda 21 na época foi um exemplo disso e hoje a gente tem um objetivo até 2030, né? De igualar a igualdade de gênero, né? E nos discursos do Hitler ele deixou claramente, né, a sua perversidade com base em uma postura xenofóbica, né? Agredindo então a presença das mulheres também. Então, com a popularidade cada vez mais acentuada do partido nazista, eles começaram a receber investimentos e dinheiro de várias
indústrias e também de vários empresários. E esse pessoal também colocou na cabeça, né, vamos falar essas palavras, de Hitler, também uma ideia de, de recriação, destruição, na verdade, total dos judeus, né? Pois, segundo eles, queriam dominar o mundo. E lógico que Hitler comprou essa ideia e logo começou a falar sobre isso nos seus próprios discursos, né? Dizer em suas palavras, abre aspas, são as pessoas em casa, seja em qualquer lugar, que não possuem um pedaço de terra para plantar algo, mas vivem em Berlim hoje, Bruxelas amanhã e Paris no dia seguinte. Novamente em Praga, ou Viena, ou Londres, para aqueles sem teto. Os judeus. Eles são os únicos que podem ser considerados elementos internacionais, pois conduzem seus negócios em todo o lugar do mundo, né? Mas a família nem sempre pode acompanhá-lo. E fecha aspas. Essas são algumas das falas de Hitler, né? Com base o xenobismo, né? Contra os próprios judeus. E seguindo então, o partido nazista, contudo, estava cada vez ficando mais forte na cidade de Munique. Só que ele não tinha nenhum poder na Alemanha inteira ainda. E o que o Hitler, então, tendo em vista isso, decidiu fazer, pensou o seguinte, já que não temos poder, vamos tomar o poder na força. Tá? E na Itália, um cara chamado Benito Mussolini, que todos vocês conhecem, né? Ele tinha feito uma marcha em Roma, quando os fascistas entraram na capital italiana e colocaram Mussolini no poder. E Hitler viu aquilo e disse, se o meu ali conterrâneo, ou não, conterrâneo não é palavra, mas meu vizinho aqui na Itália conseguiu fazer isso, por que eu não vou conseguir, né? E, inclusive, bem no início da sua carreira na política, Hitler se espelhou muito em Mussolini, né? É, é, então rola um outro acontecimento que foi muito marcante na sua vida, foi o putsch da cervejaria. Os detalhes disso tudo, ele é um pouco extenso, mas vou tentar resumir de maneira geral. Basicamente, ele tentou dar um golpe de Estado. E tem esse nome putsch da cervejaria porque Hitler juntou o pessoal do partido nazista, especialmente aquela milícia, e foi até a maior cervejaria de Munique, onde o responsável que administrava a Bavária estava dando um discurso. Então ele chegou ali colocando o pé na porta e falando que estava tomando o poder na marra. Foi no dia 8 de novembro, esse acontecimento de 1923. Hitler então tentou um golpe que acabou ficando conhecido como Putsch da cervejaria. Hitler e um grande grupo de nazistas, de militares, e isso era todos eles retratando a máfia que ele tinha consolidado de mais de 20 mil. Entraram então essa cervejaria lotada com 3 mil pessoas na cidade de Munique, e Hitler dizia de uma revolução nacional que tinha iniciado então ali. E o que o governo tinha sido neste caso, desposto, né? Então Hitler ele foi muito ambicioso. Ele pegou todos os líderes políticos que estavam ali da cervejaria, levou para uma sala, para que vocês entendam, pegou uma arma, a grosso modo, pegou uma arma e falou: vocês não tem opção, ou vocês apoiam ou vocês vão perder a vida, né? E não tiveram escolha, não tiveram opção. E Hitler, assim, queria tomar o poder na Bavária para depois marchar até Berlim, né? Assim como Mussolini fez na Itália, para assim tomar o poder do país. Mas não deu certo ali na Bavária já logo de começo, porque ele tentou invadir logo de cara os espaços públicos
E a polícia reagiu, teve tiroteio, então um monte de gente morreu e acabou que não dando certo a tentativa inicial. E contudo o Hitler fugiu por acaso do amigo, né, para se, se refugiar nessa situação. E ele ficou tão frustrado nesse momento que ele até tinha pensado em se matar, inclusive, né? Eh, Antes do ataque, Hitler tinha, porque ele tinha jurado vencer ou morrer. Diz ele: eu tenho balas do meu revólver para meus camaradas e para mim mesmo, caso não tínhamos vencido. Não passou de conversa. Ele falha, mas, como você sabe, ele não se mata. E isso tudo rolou em 1923. Então, quem acha que Hitler chegou antes da Segunda Guerra, lá em 1939, está muito enganado, né? O Adolf Hitler já estava já há muito tempo fazendo uma bagunça na Alemanha, mais de 15 anos antes, né, da Segunda Guerra Mundial. Só que a carreira de político dele quase acabou ali, porque ele foi preso, acusado de traição, acusado de 5 anos de cadeia. O que provavelmente nem ele sabia que o fato dele ser preso seria algo determinante para a sua escalada ao poder. Primeiro, porque seu julgamento fez com que a ideologia nazista fosse conhecida por toda a Alemanha. E segundo, porque foi na Alemanha que ele escreveu um dos livros mais famosos do mundo, Mein Kampf, que é a tradução de Minha Luta. Esse livro tem 2 volumes, uma mistura de autobiografia e também de propaganda de sua ideologia, né? Uh, e Hitler fala sobre a sua luta da raça superior, a raça ariana, germânica, alta e loura, descreve ele, de conquista necessária de seu espaço para viver, entre aspas, né, da erradicação do consumo, da aniquilação da França e dos judeus, né, que para Hitler nem pertence à espécie humana, nem suas palavras também. Né. Escancarado são palavras fortes. Na época, muitos consideram o livro uma loucura errante. Na época, né? Um erro fatal. Pelo contrário, na verdade, devia ter sido lido com cuidado e levado muito a sério, pois está na origem da morte de 50 milhões de pessoas, né? Essa ideologia, certo? E tem muita coisa ali na sua autobiografia que é bem discutível, principalmente sobre a sua juventude, né? Pois vários historiadores dizem que não aconteceu e que ele deu uma enfeitada para parecer um pouquinho melhor do que ele é, mais capaz do que ele é. Mas o problema maior do livro aí foi quando ele começou a falar de sua ideologia, no que ele acreditava e como ele queria transformar a Alemanha em uma nação ocupada pela raça pura. Ou seja, se você não é ariano, você estava fora pelos planos do Hitler por uma nação perfeita. E umas partes do livro falam, inclusive, sobre genocídio dessas outras raças. E esse livro já mostrava um tipo de monstro alemão que a Alemanha estava criando. Mein Kampf foi lançado em 1925 e de início não vendeu tanto. Demorou um pouco, de fato, para dar uma emplacada. Mas até 1982 ele já tinha vendido mais de 200 mil cópias. O que, se for parado para pensar que o livro defendia um assassinato em massa, então esse número é realmente assustador, né? Então, a partir do momento que ele se tornou chanceler da Alemanha, o livro vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? Para vocês terem noção do poder do cara, né? Se não o tiver na estante, pode ser denunciado pelos empregados, para se ter noção da força ideológica que ele tinha emplacado naquele cenário. De por onde der, a minha luta será vendido. E é traduzido em inúmeras línguas também, não só alemão. Os direitos do autor são gigantescos e Hitler torna-se muito rico com apenas este produto de venda. Inclusive, esse livro era dado em casamentos, em comemorações,
era praticamente um livro obrigatório de se ter. E aí a gente se pergunta como ele conseguiu isso, se ele estava na cadeia, como ele se tornou o chanceler da Alemanha. Então, na verdade, ele não ficou muito tempo na cadeia, somente um ano, né? Ele saiu em 1924. E quando ele saiu da prisão, o Partido Nazista tinha sido proibido, né, de estar na Bavária. E Hitler foi obrigado a jurar que iria respeitar o governo alemão e tudo mais. Mas como ele não era bobo nem nada, ele começou a reorganizar o Partido Nazista no norte da Alemanha. Então ele pensou que eventualmente uma chance de fazer barulho iria acabar aparecendo. E ele, obviamente, estava certo. A chance apareceu, mas nem ele imaginava que essa chance ia aparecer nos Estados Unidos. Em 1929 aconteceu a famosa queda da Bolsa de Nova York, né? Que deu origem à Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história. E isso refletiu em todos os países. A Alemanha, que estava começando a se recuperar financeiramente, tomou realmente uma baita rasteira. De um dia para o outro, milhões de pessoas perderam seus empregos e muitos negócios quebraram e ficou praticamente completamente arruinado de novo, né, em decorrência da crise, né, da queda da bolsa, né. Ah, contudo, o governo também se endividava, estava com grande dívida para ser quitada. Bancos faliram, o desemprego aumentou desenfreadamente. Os nazistas, contudo, ganharam apoio, mas os comunistas também. E essa era a chance que Hitler estava de fato procurando. Ele começou a discursar dizendo que ia acabar com o Tratado de Versalhes, aquele tratado que acabou sendo assinado pela Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial. Dizia ele que queria transformar a Alemanha de novo numa potência, fortalecer a economia, trazer empregos para os alemães. Como sempre, promete tudo: o fim do desemprego, melhorias para os camponeses, respeito pela lei e, acima de tudo, paz. Era o que ele destacava em suas promessas e discursos. Então, com essa crise, todo mundo começou a ouvir Hitler. Não somente os simpatizantes do nazismo, mas como também operários, gente de classe média, gente de classe alta. Todo mundo começou a notar Hitler e prestar atenção nas suas falas, né? Hitler não havia hipnotizado seus novos seguidores para agirem contra a vontade, né? Não foi isso que aconteceu. Não foi hipnose. O que acontece é que em tempos de desesperos, num líder que tinha carisma, eles escolheram ter fé num líder que tinha carisma de fato, né? Que conseguiria, que dizia coisas que o pessoal queria ouvir na época, né? Tendo em vista a atual crise, que era uma das maiores das histórias econômicas, economicamente falando, né? Então, Hitler, que agora já era um cidadão então alemão, ele se candidata à presidência da Alemanha. E ele teve até que bastante votos, mas ele acaba ficando em segundo lugar, perdendo para Paul von, né, na presidência. A história com certeza poderia ter acabado ali e nada do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial teria provavelmente acontecido. Mas não foi assim que aconteceu. Para quem não sabe, na Alemanha funciona o governo de parlamentarismo, né? Ao invés de primeiro-ministro, eles têm o quê? Um chanceler. É um chefe do governo que dá as cartas. É um cara que dá os direcionamentos em todos os aspectos no governo, né? E por sorte do Hitler, a Alemanha estava nessa crise desenfreada e o chanceler não conseguia fazer nada, porque ele não tinha maioria no Congresso. Tá, então o que isso quer dizer? Como o chanceler era num partido e uma parte dos deputados era de outro, então os deputados não deixavam ele fazer quase nada. Então começou uma grande pressão para que o Hitler se nomeasse chanceler. Tipo, praticamente sem eleição e sem nada, né? E foi isso que o governo fez como uma forma de desespero, achando que conseguiriam conseguir controlar a situação. Mas fizeram com certeza
algo muito errado, né? Hitler sendo então o chanceler da Alemanha, claro, seu poder não parou de aumentar, né? E anuncia sua política aos trabalhadores de todas as idades, nada de greve, aos pequenos comerciantes, leis contra as grandes lojas, para as mães e crianças, proteções contra o trabalho infantil, promessas, né? Tudo isso para manter uma nação inteira nas correntes da escravidão. Desfiles eram organizados na época para homenageá-lo. E mas esse grande líder não se satisfazia com apenas isso. O primeiro discurso dele após adotar, conseguir, né, o cargo de chanceler foi o seguinte, abre aspas, somente se o governo, somente se o povo alemão se erguer, diz ele, através de seu próprio trabalho, sua própria indústria, sua própria determinação e ousadia, sua própria perseverança, somente então iremos nos reerguer assim como foi com o nosso país. A Alemanha não foi um presente, mas sim construída por eles mesmos, né? Fecha aspas, né, nesse sentido. Perceba que é um discurso forte, né, que leva o, a parte do ego do povo alemão, né, discursando sobre a capacidade de reestruturação que eles tiveram, né, enaltecendo essas qualidades que o povo alemão, a raça ariana de fato, né, é, tem, de acordo com ele, e que é capaz, né, de resolver todos esses problemas que então a Alemanha está passando aí em 29. Mas até hoje tem uma história que ninguém conseguiu explicar direito. Em 27 de fevereiro de 1933, o Reichstag, o prédio do Congresso Alemão, foi incendiado. O partido nazista culpou os socialistas e essa acabou se tornando a versão oficial, né? A investigação levada a cabo pela polícia de Göring incrimina um comunista holandês de 24 anos, Minus van der Lubbe, suspeito de vários casos de fogo posto, né? Rapidamente considerado culpado, é guilhotinado, ou mesmo. Quem beneficiaria com este crime, afinal? Bem, os nazistas, vocês sabem, né? Mas muitas gente acreditavam também que os nazistas foram os responsáveis pelo incêndio. Tudo para se passar de vítima, pois se isso aconteceu de fato ou não, o importante é que os nazistas agora conquistaram ainda mais a simpatia dos alemães. Isso teve uma outra consequência eh, negativa, né? Para manter a ordem, o governo decretou novas leis que baniam os partidos socialistas e permitiam que qualquer um que fizesse opressão no governo, né, seria preso sem explicação nenhuma. Então, ao falar mal do governo, você será provavelmente é, recolhido e provavelmente você não apareceria mais, né? As tropas agora estariam todas armadas, né? Toda a polícia, todo o exército estaria em pronta atividade em decorrência dessa lei imposta por Hitler, né? Por toda a Alemanha, inclusive. Partidos, sindicatos de esquerda, né? E na sua época, mais uma vez, iriam instigar a violência, enquanto Hitler continua a usar as eleições para tranquilizar o presidente Hindenburg, cada vez ele mais exausto, né, frente à grande crise. E essa tensão continuou até 1934, quando o presidente da Alemanha se afastou por problemas de saúde, pois ele estava realmente quase morrendo. E aí, o que aconteceu era a chance que o Hitler queria para o poder, né? No mesmo dia, ele emitiu um referendo que, que ele unificava os cargos de chanceler e presidente num só. Há um poder absoluto
a Hitler. Ele passou a ser chamado de Führer, a palavra alemã que significa líder. A partir desse momento, o exército jurou lealdade a Adolf Hitler e uma democracia parlamentarista se tornou, o que a gente sabe, uma ditadura no governo alemão. Aí começa oficialmente a história nazista que deixaria milhares e milhares de pessoas mortas. O presidente Hindenburg já não pode contestar as decisões do chanceler pelo seu afastamento e com os vivas da multidão a democracia morre oficialmente na Alemanha. Essa história aqui é forte. A partir de agora, a gente sabe que o Partido Nazista tem todo o poder e liberdade para fazer o que fez na Segunda Guerra Mundial. Imagina que sem ter o poder total, ele influenciava a maior parte dos alemães. E agora imagina tendo então o poder absoluto, né, do governo. Milhares de pessoas seguindo ele já e nenhum tipo de restrição. Diz ele em um discurso: temos diante de nós uma era magnífica. A Alemanha finalmente acordou. Conquistamos o poder e agora temos que conquistar o povo alemão. Fecha aspas em sua fala. Mas o que muita gente não sabe é que no início do governo do Hitler, ele foi um baita chefe de Estado, independente de suas ideias psicóticas. De toda forma, ele conseguiu tirar a Alemanha do buraco. O número de desempregados da Alemanha caiu de 6 milhões para 1 milhão. Ele também começou a investir em obras de infraestrutura, como ferrovias, estradas, empresas e várias outras coisas, para criar uma infraestrutura capaz de transformar a Alemanha em uma potência. O plano de recuperação da Alemanha foi tão bom quanto o do Roosevelt nos Estados Unidos. Foi comparado, inclusive, na época. A partir desse momento, o dinheiro entrava na economia através de uma série de trabalhos públicos, diretamente e indiretamente, criando empregos, né? Aumentando o nível da demanda e produtividade na Alemanha. Uma imagem também marcante dos anos de 30 é uma de Hitler e outros nazistas, né, orgulhosamente inaugurando a Autobahn, que são rodovias futurísticas de uma nova era, né? Essas imagens também estão espalhadas nas redes sociais. Basta procurá-las, é bem tranquilo para vocês também encontrarem. Bem engraçado ele andando dentro desse veículo, né, em alta velocidade pelas ruas recém-construídas, né? Então, o nível de adoração que o pessoal teve pelo Hitler, o povo alemão, foi realmente alto. Então, quem antes não era fanático começou a ser fanático por este cara, né? Vendo ele como uma figura de salvação, né? Diante da raça ariana da Alemanha, né? No objetivo de se fortalecer economicamente e livrar-se da crise que então, né, todos os países nessa época estavam passando, né? Em especial a Alemanha, que estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial e ainda em decorrente do Tratado de Marshall, que assumia algumas sanções e restrições de exército e territoriais também. O amor ao Hitler foi de fato evidenciado e acreditavam até mesmo que ele foi um líder divino que veio para salvar a Alemanha, acabando com esse caos. Para os que seguem, não existia qualidade na qual ele não possua em sua maior perfeição, né? Ele era visto como realmente um ser divino. E ele fez muito mais do que melhorar a economia alemã. Ele pegou o sentimento alemão que estava completamente humilhado por conta da Primeira Guerra Mundial, ergueu, né? Fez com que os alemães se orgulhassem novamente em serem alemães, né? Tendo o seu ego mais uma vez reconstruído, né? Então, na Alemanha, no meio dos anos 30, o país foi renascido com habitantes felizes. Foi vendido muito essa imagem, inclusive, de prosperidade, emprego e um movimento único nacional, né?
movimento nazista, que estava então perdurando a partir desse momento, né, na Alemanha. E ele usava sua influência, o Adolf Hitler, para fazer várias e várias coisas. Lembra que eu havia falado aqui que ele gostava de pintura, arquitetura? Então ele começou a incentivar cada vez mais a arquitetura da Alemanha, sempre com prédios absurdamente grandiosos, aquelas coisas que a gente olha e fica até bobo pelo tamanho. E isso não era de graça, isso foi feito com base em estratégia nazista de mostrar a superioridade da raça alemanha, ariana, né? Foram um tempo de grandes ilusões, mesmo após mil anos, né? Deveria manter a superioridade do Reich. As pessoas estavam petrificadas no monumento, dedicando suas vidas a somente uma pessoa, né? E era retratado dessa forma com várias artes também na época, eh, incentivando ali a idolatração de Hitler. E os nazistas de fato eram geniais na propaganda, pois até hoje a estratégia dele foi coordenada pelo ministro de propaganda, eh, eh, deixa eu tentar ler aqui o nome dele, Jonathan Goebbels, tá? Foi um dos principais aliados de Hitler, né? Ele, no sentido do marketing, da publicidade, ele levará a propaganda que Hitler queria estar divulgando a partir desse momento de estratégia que ele estava tramando, né, na sua ascensão. Ele usou de estratégias bem sucedidas, inclusive de comunicação e marketing. Ele usou, trazendo essa imagem da superioridade da raça ariana e trazendo também o poder da Alemanha, né? Já deixando claro a sua repulsa ao povo judeu, né? E esse plano começou em 1940, foi o ano que ele começou a montar essa estratégia, né? E foi recomendado pessoalmente com o próprio mentor da publicidade que se mantinha muito envolvido com as produções, né? Essa ideia anti-judaica, né? Antissemita, né? Richard Wagner também certa vez disse, na época, o judeu é o demônio por trás da corrupção da humanidade. E esses filmes comprovam isso tudo, né? É claro que isso também funcionava com os programas de rádio, televisão, cinema, cartazes, tudo era trabalho a favor do nazismo, né? E é bom lembrar que Hitler, como bom artista frustrado, mandou queimar todo tipo de arte moderna, já que ele achava isso horrível. Ele era um cara mais clássico, pintava de uma maneira mais clássica. Então, era ele quem escolhia todos os quadros em exibição de arte a partir daquele período, né? Tudo era igual no país inteiro. As pinturas, mesmo quando feitas por especialistas, né, não tinham alma. Todos pareciam e eram o mesmo, né? O pai só tinha motivos para comemorar, ou mesmo assim era um espelho de sua alma monótona, né? Ele promovia a arte que gostava e perseguia aquela que não entendia por si só, né? Isso também é um traço narcisista bem presente aí, de Hitler, né? E a Alemanha sempre teve uma indústria muito forte do cinema, né? Porque quando Hitler assumiu o poder, aqueles que eram contra o nazismo foram embora da Alemanha e quem ficou ajudou a construir também um filme sobre o nazismo. Isso em agosto de 1933, dia 30 de agosto, fizeram um filme chamado O Triunfo da Vontade, que se tornou quase que um símbolo da Alemanha nazista. Foi dirigido por uma mulher chamada Leni Riefenstahl, considerada uma das maiores comentaristas, né, de todos os tempos, que mostra o Congresso do Partido Nazista, com enquadramentos inteligentes e técnicas de iluminação, glorifica o novo Deus de uma mística nova, uma mística da raça do líder de poder e de seus apóstolos, por assim falando, né? Se a gente for assistir o Triunfo da Vontade hoje, realmente é assustador, porque tudo é enorme, é pesado, né?
todos os alemães ficam enlouquecidos frente à figura de Hitler, né? É, e esse filme foi um dos filmes mais importantes e estudados, voltados a essa ideia, né, de vender essa imagem que Hitler conseguiu de fato fazendo, né, incentivando o povo alemão a seguir as suas diretrizes e ideologias nazistas, né? E é isso então, gente. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa série de vídeos, na qual a gente falou bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, contextualizamos falando da primeira, como, né, veio à tona então a segunda. Os motivos praticamente foram parecidos, né, pela ganância de poder, pelo imperialismo, né, e a gente aprendeu muito que com todas essas guerras, né, o quanto não é importante para a humanidade as perdas de vidas, mas de outra perspectiva também podemos perceber como que se faz interessante também a busca pela ciência e industrialização em períodos como tais, né? A gente sabe que um líder como Hitler ninguém mais quer no mundo, tanto é que a suástica, como citado, é crime fazendo utilização a não ser por fins didáticos. Então é muito importante a gente estar sempre inteirado em todo esse contexto, né? E extrair sempre o melhor da história, né? A história nos ensina também e a gente está aqui para aprender, né? Alguns aprendendo ensinando, alguns aprendendo com a própria vida, mas o estudo ele é a base do que a gente precisa basicamente para a gente estar sempre em caminho ao progresso. Aprendemos em todas essas séries da importância, né, do conhecimento histórico para pudéssemos compreender, né, os desandes dos conflitos, né? E sabemos então hoje, tendo em vista essa minissérie, da importância que o conhecimento tem, né, para que a gente possa estar evitando situações como essas, né, entendendo como a censura, como foi aplicado no Hitler, né, soou de maneira totalmente ah, ditatorial, né, totalitária, uma política de controle de todo o Estado, né, e então isso não é um governo que hoje a gente quer. Por isso que é tão importante a busca de informação e estudo, né, dentro de vários campos, né, que a gente hoje tem dentro do curso de História, e eu agradeço a vocês pela companhia, pela paciência em ter ficado até aqui comigo, até este nosso último episódio. Então, de todo o meu coração, meu agradecimento a ti. Caso haja alguma dúvida ainda, eu estarei ainda aqui respondendo para vocês pelos comentários, né? E foi um prazer imenso também estar fazendo parte desse trabalho aqui, né, relacionado ao projeto de extensão, né, dado pela Faculdade de Uninter, né, a IAD, no polo de Palmitos, no curso de História, tá? Eu fico muito feliz de ter concluído essa etapa. Qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá certo, gente? E lembre-se, né? Diga não ao fascismo, diga não, né, a políticas de controle totalitárias, ditatoriais como tais, né? Vamos zelar pela nossa democracia, que com ela a gente pode, né, ir realmente muito mais longe. Gente, grande abraço a todos e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.